Será mesmo que os outros prefeitos vão aderir, Joel? É por isso que a gente está em contato agora com o prefeito de Santo André e presidente do consórcio de cidades do ABC, o Paulo Serra, para falar sobre essa possível decisão no restante do ABC paulista. E quantas vezes nós falamos aqui que essas decisões teriam que ser tomadas normalmente em conjunto, para uma cidade não interferir na outra, negativamente falando. Isso acontece com a capital e cidades da região metropolitana, e as cidades do ABC não pode ser diferente. Agora é importante a gente saber do próprio prefeito, que é o presidente do consórcio do ABC, como você disse, se haverá esse alinhamento. Né? O Paulo Serra já está com a gente? Já está com a gente aqui. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Oi, prefeito. Boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem, Ana Bora Paula? Brasil. Tudo bem, Joel? Uma alegria estar aqui com vocês no Bora Brasil. Prazer é todo nosso. Prefeito, o senhor viu aí que São Bernardo do Campo já anunciou medida mais restritiva com toque de recolher, uma medida relativamente rígida, né? O senhor pretende seguir esse mesmo caminho? Ou o senhor acha que o consórcio deve tomar essa decisão de se alinhar às medidas que passarão a valer em São Bernardo do Campo também ou não? Não se trata de alinhamento, Joel, até porque para surtir efeitos práticos do ponto de vista epidemiológico, as medidas elas têm que ser tomadas de forma uniforme em todas as 7 cidades e o ideal, inclusive, que a própria capital fosse incluída. Não faz sentido uma medida como essa de forma isolada, porque é muito diferente, por exemplo, da situação de Araraquara, que é geograficamente a maior cidade, está completamente isolada de outras grandes cidades. E aí, essas medidas restritivas cumprem o seu papel. Na região do ABC, as 7 cidades são completamente integradas, tanto do trânsito, do fluxo de pessoas, quanto na relação de emprego, quanto na questão do dia a dia, do cotidiano. Então, a gente vai discutir amanhã isso, após o fechamento da semana epidemiológica. Conceitualmente, o que a gente quer é tomar medidas para restringir, sem dúvida nenhuma que é necessário, um freio na circulação de pessoas e, em especial, em locais onde há concentração de pessoas sem máscara. Talvez a limitação dessas atividades seja, né, uma saída para que a gente não corra o risco de colapsar o sistema de saúde. Eu lembro a você sabe, a gente já conversou diversas vezes aqui, que o ABC é uma das regiões do Brasil com mais oferta de leitos para cada 100 mil habitantes. Nós temos mais de 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, apesar desta oferta, algo precisa ser feito no sentido de conter o crescimento dos casos e, consequentemente, conter a ocupação de leitos, que em algumas cidades realmente já mostram índice de saturação. Vocês vão esperar, prefeito, a decisão do governo do estado para também tomar uma decisão em relação ao ABC? Por isso, essa reunião só amanhã? Não pode ser a mesma coisa, né? Talvez a decisão que vocês tenham hoje seja o que diferente o governo da vai capital, anunciar da Grande amanhã. São Paulo, por exemplo. Principalmente, Ana Paula, por conta da capital, né? Não se trata de seguir ou não seguir a questão estadual. Muitas vezes a gente já concordou com as decisões estaduais e outras o ABC agiu de forma diferente, né? No entanto, neste momento, como são a discussão de medidas restritivas e algumas delas até radicais, nós precisamos ter plena ciência de qual será o encaminhamento da capital para, a partir daí, com bom senso, com coerência, decidir sobre o ABC. Não faz nenhum sentido, por exemplo, e aí não falo como presidente do consórcio, mas sim como prefeito de Santo André, eu fechar Santo André para um lockdown ou para um toque de recolher, sem que a capital esteja no mesmo ritmo. Porque as pessoas vão sair de Santo André, vão trabalhar na capital e vão voltar para a nossa cidade, né? Então, toda essa integração, e o ideal, inclusive, Joel e Ana Paula, é que fosse feito em toda a região metropolitana de São Paulo. Então, é essa discussão que a gente está aguardando, que a gente está já conversamos, né, com relação à disposição que a nossa região tem, mas vamos aguardar essa deliberação de hoje à noite com relação à capital para a gente avaliar os próximos passos que serão dados aqui nas 7 cidades. Então, respeitando muito... Pois não, prefeito. Respeitando muito a decisão de São Bernardo do Campo, claro. Essa questão de se unificar as regiões
e de se tratar uma grande região da mesma forma, ela é discutida desde o início da pandemia. O senhor já deve ter colocado isso várias vezes para o próprio governo do estado. O governo está sensível a isso? O governo entende que não tem como você isolar as cidades do ABC, por exemplo, da capital, ou não? O senhor percebe que tudo está caminhando nesse sentido para que as decisões sejam tomadas em uma grande região e não somente uma micro-região, ou não? Joel, há sem dúvida nenhuma uma evolução nesse diálogo. Nós tivemos, quando da evolução das fases lá no mês de agosto, se eu não me engano, julho, quando aquele primeiro pico começou a enfraquecer, houve uma classificação da capital diferente do ABC, e nós, independente disso, acabamos seguindo a capital na flexibilização. E o governo do estado entendeu, tanto que na semana seguinte reclassificou o ABC, levando em conta a Diretoria Regional de Saúde aqui das 7 cidades. Então, evoluiu sim. Hoje o governo é muito mais sensível a esse entendimento. E o que a gente quer, e o que todos nós queremos, né, é controlar a pandemia, é manter o sistema de saúde atendendo as pessoas, porque a solução definitiva, que é a vacinação, ainda que de forma lenta e gradativa, nós já temos. Agora a gente atravessar esses meses de vacinação sem que haja um colapso. Para isso precisa de união, de colaboração, de esforço, de entendimento, e é isso que eu defendo, que vou sempre defender como presidente do consórcio, mesmo que tiver que bater de frente com o governo do estado em algum momento, como a gente já fez. Agora, prefeito Paulo Serra, em relação a essa decisão, então, só para ficar clara, ela sai hoje, conversando com a Prefeitura de São Paulo também, ou sai amanhã, depois do anúncio do governo do estado, que vai incluir, claro, a capital paulista também? A partir de amanhã, hoje tem a deliberação da comissão estadual, né, de combate ao Covid. E hoje à noite é a reunião. Oficialmente, a partir de amanhã, essa decisão vai estar dada com relação à capital, e aí os prefeitos do ABC vão se reunir, e também, se a capital estiver incluída nessas medidas restritivas, a gente pode avaliar aí sim, né, com mais tranquilidade para implementar as medidas aqui na região. A nossa preocupação hoje é fazer com que as cidades sigam de maneira uniforme e incluir a capital também nessas restrições. Esse avanço da doença que tem sido identificado de uma forma muito forte no interior, já está sendo identificada por aí também? O senhor já percebeu um aumento repentino de ocupação de leitos, seja de UTI ou enfermaria por aí, ou ainda não nessa proporção, prefeito? Sem dúvida, Joel. Enfermaria não. Houve, na verdade, são duas inversões de pico, diferente do pico que a gente viveu ano passado. Ano passado era uma quantidade de casos maiores, com menos gravidade, então o leito de enfermaria era, sem dúvida, a maior taxa de ocupação. Hoje são UTIs, são casos mais graves. E um outro aspecto que mudou é a questão da idade. Nós tínhamos uma idade média dos internados em UTI de 67 anos. Hoje, nós temos uma média de 37 anos. Credo. Então, efetivamente, o vírus está atingindo as pessoas mais jovens, e essa mudança de comportamento do próprio vírus, que também nos leva a restringir a circulação de pessoas, a esses locais que acabam estimulando a presença de pessoas sem máscara, e é por isso que a gente tem que tomar essas medidas mais restritivas. Mudou a doença. Cientificamente, a Fundação ABC, a nossa faculdade de medicina aqui da região, ainda não identificou nenhuma variante daquelas que já estão sendo identificadas pelo Brasil. No entanto, os números mostram que a doença que nos afeta hoje tem algumas diferenças com relação à questão hospitalar do que havia o ano passado. O senhor disse que mudou para 37 a média? Idade, né? 37 anos a média. Caramba, mas de 67 para 37? O ano passado, basicamente, no pico, eram pessoas idosas que se agravavam a doença e que necessitavam de UTI. Hoje, o que a gente vê é uma queda nessa idade média, ou seja, a doença está afetando também os mais jovens. E como é que está a ocupação de leitos de UTI, prefeito, aí na região? Em torno de 75% média. Então, cidades São Caetano e Santo André com uma média, São Caetano 65%, Santo André 74%, cidades já próximas de 100%, como Mauá e Ribeirão. Então,
Então há, sem dúvida nenhuma, uma preocupação de todos os prefeitos muito grande, porque os números são realmente preocupantes. Então, no mínimo, a região do ABC Paulista já se enquadra na fase laranja, por exemplo, do Plano de São Paulo, né? Não mais na amarela. No mínimo, Ana Paula. Aliás, me arrisco aqui em dizer que o estado de São Paulo todo, tenho conversado com diversos prefeitos, o estado de São Paulo todo deve chegar muito próximo da fase laranja e algumas regiões até da fase vermelha. Talvez seja nessa linha o anúncio que será feito amanhã pelo governo do estado. Agora, né? prefeito... Porque essas informações que o prefeito tem, ele obteve em conversas também com tantos outros prefeitos do estado, que estão relatando o mesmo problema. Não está agindo isoladamente, né? E não sei se você percebeu, Ana, acredito que sim, que as próprias prefeituras, através dos seus prefeitos, como Paulo Serra, estão se manifestando agora de uma forma diferente do meio da pandemia. Porque antes a briga era para abrir, não vamos seguir com restrição, não queremos restrição. E agora está todo mundo com o pé atrás. Está todo mundo precavido, porque a realidade ela pode complicar mesmo em poucas semanas, né, prefeito? A velocidade com que a doença se espalha agora é muito assustadora, né, prefeito? Exatamente. Isso também mudou, Joel. Porque a pandemia vai nos ensinando, né? Santo André sempre foi uma das cidades mais flexíveis, né? A gente, por várias vezes, a gente discordou de horário de fechamento, de fases, como eu já disse aqui, e nunca ultrapassamos 75% de ocupação de UTI, nunca, nem o ano passado, né? Então a gente sempre manteve o bom senso, sempre tentando fazer com que a economia e a preservação da vida caminhassem juntas, né, com muita tranquilidade, com muita serenidade. No entanto, realmente, este momento, pela velocidade do vírus, pela mudança do perfil, né, também das pessoas que estão sendo contaminadas, que muitas vezes chegam já no hospital com 50%, 60% do pulmão tomado, isso tem assustado a gente bastante, e aí requer medidas, como a gente já comentou aqui, talvez medidas mais drásticas, ainda que por um curto espaço de tempo, para a gente poder fazer aquele freio de arrumação e estabilizar novamente o sistema de saúde. Em relação à ampliação de leitos, prefeito, funcionamento de hospital de campanha, tem alguma novidade aí na região do ABC? A gente está dependendo também de uma resposta do Estado para a manutenção e ampliação do Hospital de Campanha de Ribeirão Pires. Já tivemos com o secretário Vignoli, que ficou de dar um retorno para o consórcio esta semana. Santo André ampliou já mais 10 leitos de UTI, apesar de estarmos ainda entre 70% e 75%. Esse é um gatilho que nós criamos aqui na cidade, né? A gente tem uma oferta de leitos de mais de 30 leitos para cada 100 mil habitantes de UTI. Então é uma das maiores taxas de oferta de leitos de UTI de todo o Brasil. Mas todas as cidades têm aí, dentro das suas limitações, tentado ampliar. Muitas estão mobilizando as UPAs existentes para que elas só atendam Covid, então aquele equipamento acaba aumentando o número de leitos exclusivos para Covid, enfim, medidas estão sendo tomadas nesse sentido, sim. Prefeito, como o senhor disse, a pandemia já ensinou muita coisa para a gente. Ela ensinou, no decorrer desses meses todos, como manter o comércio aberto, o comércio trabalhando e, ao mesmo tempo, impedir a subida do vírus? Eu pergunto isso porque é sabido de todos nós que o ABC é uma região extremamente industrializada, uma região que precisa do comércio em funcionamento pleno, né? O senhor já tem alguma fórmula para isso? Já discutiu com a equipe econômica também como trabalhar a restrição daqui para frente de forma inteligente? Joel, os protocolos que existem, se respeitados, e aí depende mais de cada um de nós do que propriamente do comerciante, claro que o comerciante ajuda, mas os protocolos são protocolos de segurança, né? Se não houver aglomeração, claro que agora nessa escalada a gente talvez reduza a capacidade dos locais de 70% para 30%, mas o uso de máscara, o distanciamento, toda essa nova cultura que surgiu, elas são eficientes. O que não dá é para a gente ver aglomeração de pessoas sem máscaras, muitas vezes o lazer de forma irresponsável, bares que acabam não respeitando a capacidade. A gente teve, esse final de semana mesmo, nós tivemos que lacrar 3 bares. Eu não fico feliz como prefeito de interromper ou suspender a atividade econômica que gera emprego na cidade. Mas a situação exige, o momento exige que a gente muitas vezes tome medidas drásticas pela falta de respeito. Se todos seguirem os protocolos, né, nem a limitação de horário era necessária.
ela só será necessária, eu acredito nisso, que a gente vai ter que trabalhar nessa limitação para limitar a circulação de pessoas, justamente porque parte da sociedade acaba abusando desse direito, né, da gente retomar pouco a pouco o nosso modo de vida e esquecem dos protocolos, se descuidam, abandonam aqueles cuidados de higienizar as mãos, de usar máscara. Estou falando com vocês sem máscara porque eu estou sozinho, mas está aqui a minha. Ó. Acabou a entrevista, é máscara já. Então, esse tipo de protocolo se mostrou eficiente, tanto que nós controlamos a pandemia por muito tempo aqui na cidade. E Santo André, com exceção dos primeiros 2 meses ali, quando a gente ainda estava aprendendo também a conviver com tudo isso, a gente nunca mais fechou. A gente abriu o comércio, não teve pico. A gente abriu bar e restaurante, não teve pico. A gente fez a retomada de algumas atividades culturais, não tivemos pico. E agora, muito mais por esse abandono dos protocolos, e aí tem culpa, sim, dos comerciantes, alguns poucos que acabam não respeitando, mas também tem culpa da parcela da sociedade que acabou também abandonando esses cuidados, resulta nessa preocupação e nessa alta muito expressiva dos casos. Mas eu confio, eu acredito, e os números nos ensinaram que os protocolos existentes, né, de distanciamento, de redução da capacidade do uso de máscara, são eficientes para o combate ao vírus, sim. É isso. Prefeito Paulo Serra, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Sorte pra gente, que Deus nos abençoe. Obrigada, prefeito. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. Abraço.